Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre o novo Auxílio Brasil, a PEC, que foi entregue hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, nas mãos de Arthur Lira. Uma grande comitiva do presidente Jair Bolsonaro esteve lá. Na reunião na Câmara, o ministro Paulo Guedes defendeu também que o programa de desestatização do governo vai garantir recursos para os programas sociais. E a gente entende mais a respeito disso com duas colunistas aqui do UOL, da área de economia, a Carla Araújo e a Gabriela Chaves, que já estão comigo aqui. Olá, Gabi, quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Carla. Tudo Olá. bem? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Carla. Vamos lá. Eu queria primeiro saber dos bastidores políticos aí, Carla. Você que está apurando aí durante toda a manhã. Como é que você analisa essa ida do presidente, quase abraçado a Paulo Guedes, a reunião? Como é que foi essa entrega lá na Câmara? Então, Fabiola, é uma tentativa aí do governo de tentar descolar essa agenda dessa crise institucional que a gente vive, né, com os outros poderes, toda essa questão aí da PEC do voto impresso e tudo mais, e a agenda econômica do Guedes. Ele, associado ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao chamado Centrão ali, que a gente diz, né, o Guedes estava muito esperançoso de que conseguiria deixar de fora dessa crise institucional a agenda econômica. E hoje é um aceno neste sentido. Eles vão lá, atravessam o Planalto, atravessam do Planalto para o Congresso, a pé, querendo fazer essa imagem de que o governo e que o presidente ainda está preocupado aí com os rumos da política econômica, com a pauta econômica. Mas aí, Fabiola, vem a parte que a gente já começa a ficar aqui assim, tá, e cadê o texto, né? Eles falam que a gente é ansioso, mas não, a gente não é ansioso. O presidente foi lá, mais uma vez, simbolicamente, entregar a medida provisória que vai permitir aí o novo Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil, e também a PEC dos precatórios, que vai também aí, que o governo está querendo postergar pagamentos de precatórios, né, que são dívidas judiciais já reconhecidas pela Justiça, para poder turbinar justamente esse novo programa. Mas a gente fica assim, e cadê o texto? Porque a gente não, o que a gente sabe até o momento, Fabíola, por exemplo, que no texto da medida provisória não virá definido ainda, e isso é uma questão que a gente tem feito aqui para todo mundo o tempo todo, os termos e os valores desse novo Bolsa Família. Então, ainda há muitas respostas para serem dadas. Tem aí a simbologia da entrega, de o governo tentar sinalizar que está trabalhando e que, principalmente, você sinalizou bem esse abraço aí ao Paulo Guedes, é ali uma forma do presidente dizer, ministro, eu não estou te abandonando, apesar de minha bandeira agora ser apenas o voto impresso e a briga com o judiciário, mas ainda tem aí uma série de perguntas para serem respondidas, principalmente com esse viés econômico, porque a gente ainda não tem a principal resposta, Fabiola, que é de onde virá o dinheiro, né? Então, a gente continua com essas dúvidas aí, circulando aí aqui todas essas questões. Bom, a gente está com a Gabi aqui, que é economista também. Gabi, o governo brasileiro tem como pagar mais do que o Bolsa Família? Qual deve ser esse valor, na sua análise, que o governo consegue pagar? E se isso não vai comprometer também, né? Lá a questão dos gastos que o governo pode ter. Como é que você analisa essa PEC entregue hoje? Sim, o Brasil já está num contexto de déficit fiscal há alguns anos, né? Que é esse contexto onde o governo gasta mais do que ele arrecada. Então, na prática, com o teto de gastos, existe hoje uma limitação muito grande da expansão de gastos do governo, mas também existem algumas mudanças que podem ser feitas, né? Como taxar alguns grupos hoje, pensar aí, a gente tem essa reforma tributária que está rolando e a gente precisa mudar o nosso padrão de tributação para conseguir retirar os recursos por parte de quem tem mais dinheiro e distribuir para as pessoas mais pobres. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que é muito perigosa essa alteração no Bolsa Família nessa altura do campeonato, porque a gente está falando de um programa que foi construído durante muitos anos, que tem um acúmulo gigantesco, é reconhecido internacionalmente pela sua efetividade
E, no caso, o Bolsonaro está fazendo essa mudança por uma agenda eleitoral, né? A preocupação não é nem tanto melhorar o programa, mas sim entrar numa agenda eleitoral, porque o Bolsonaro não pode fazer nenhuma alteração no Bolsa Família no ano que vem, que é ano de eleição. Então, essas são questões muito críticas. E no caso dos valores, Fabíola, esses valores precisam ser discutidos com muita atenção, porque a gente está vivendo um processo inflacionário no Brasil muito grande, onde os alimentos básicos, eles estão aí, a conta do Diese, ela traz uma cesta básica de pelo menos R$ 500. Então, esse valor do benefício, ele realmente precisa ser repensado para atender, pelo menos, a alimentação dessas famílias atendidas, né? Porque o fluxo que a gente vem vendo de aumento de preços dos alimentos, ele afeta as famílias mais pobres no final do dia, que são as pessoas que precisam desse tipo de benefício, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como estão tentando aí construir. Bom, tem aí a possibilidade, o presidente Bolsonaro falou várias vezes que ele queria aumentar em até 50% o valor, então ter aí um valor de R$ 300, ou até alguns falando em R$ 400, não se sabe o que, como vocês falaram as duas aqui, não tem a informação de qual vai ser esse valor, a gente não sabe esse valor ainda. No entanto, todos eles dizem que vai ser maior. E também eles falam de aumentar o número de beneficiários, né? Hoje a gente tem mais ou menos 14.600.000 brasileiros que recebem o Bolsa Família, eles querem ultrapassar isso. Já se falou um pouco mais de 16 milhões, eu não sei se vocês têm algum número a mais que isso. Tem, Carla? Não, hoje o ministro da Cidadania, João Roma, falou ali em entrevista a jornalistas um montante de 16 milhões de famílias. E aí também, ao atravessar a rua ali para alguns repórteres, o presidente estava ali do lado do Guedes, né? Falou só 50% acima do Bolsa Família. E aí, quando insistiram nesse valor de chegar a R$ 400, ele deu uma desconversada. O que eu conversei aqui com algumas pessoas é que o presidente já estaria convencido de que não dá para chegar a esses 400, que poderia ter ali algumas mudanças em benefícios para tentar aumentar em alguns pontos, um pouquinho mais, enfim, se você fizer algumas mudanças de outros programas sociais, mas o valor médio hoje do Bolsa Família, se aumentasse aí 50%, ia ficar um pouquinho abaixo dos R$ 300. Uhum. Aí o Bolsonaro está pedindo para o Guedes que pelo menos chegue nesses R$ 300, como a Gabriela colocou aí, para ter uma bandeira eleitoral no ano que vem, né? E aí ele muda o nome, apesar de que não foi consenso também essa mudança de nome, tá, no governo, Fabiola, porque vai chamar Auxílio Brasil, né? E muita gente dizendo que é um erro do governo colocar a palavra auxílio, que foi tão marcada por conta do auxílio emergencial na pandemia, num programa que tem que ser um programa de Estado, um programa permanente, um programa de ajuda perene que dê alguma solução para as pessoas saiam dali. Então, que foi bem discutido e esse nome aí entre os membros do governo, não foi consenso, mas aí o presidente bateu o martelo, vai chamar Auxílio Brasil mesmo, e aí agora a gente espera ansiosamente aí o texto para que a gente possa ter alguns detalhes maiores de como vai funcionar, né? E aí lembrando, Fabiola, que é aquela coisa, vai entrar no Congresso, né? E aí tudo pode acontecer, né? Porque a primeira vez que chegou o auxílio emergencial, para lembrar, o governo enviou um valor bem menor, aí na época era o Rodrigo Maia, subiu esse valor, aí o governo, para não ficar para trás, acabou subindo. Nesse caso não tem muito margem para subir, mas tem muita coisa que pode mudar aí nas discussões no parlamento, então aí, difícil saber como vai ficar. Uma questão que eles colocam, e aí nessa PEC está isso, o parcelamento dos precatórios. Vamos entender melhor isso, né, Gabi? Queria que você explicasse. Isso é um problema, não é um problema? Eles parcelarem os precatórios. Explica para a gente como é que você vê essa manobra do governo para conseguir ampliar o bolso. O que é mais importante, pagar os precatórios ou ampliar a ajuda aos brasileiros que mais precisam? Sim, bom, como a Carla já mencionou, os precatórios, eles são as dívidas que o Estado tem com os governos e com as pessoas, e são dívidas que já foram chanceladas na Justiça, então não tem nenhum tipo de chance de recorrer. Esses valores, eles são bastante expressivos para o orçamento da União, e o que está sendo proposto é um parcelamento dessa dívida. Na prática, sim, a gente está empurrando esse problema financeiro do Brasil quando a gente faz esse tipo de ação, né? Porque essas parcelas, elas vão ter que ser honradas em algum momento,
e novas dívidas vão sendo criadas, assim. Então, a gente realmente está vivendo um estrangulamento fiscal, porque o nosso modelo de arrecadação e o modelo de gastos não estão conversando e a gente está tendo cada vez mais esse distanciamento. Mas é importante trazer que o Estado ele tem formas de se financiar para além do que as famílias têm. Então, se a gente fosse elencar uma prioridade, com certeza, assistir as famílias em situação de vulnerabilidade social deve ser a emergência desse momento, a prioridade número 1. Um Estado como o Estado brasileiro tem formas de financiamento, pode emitir novos títulos de dívida, tem essa questão de parcelar os precatórios, mas no caso das famílias, essas famílias estão passando fome, elas não sabem o que elas vão se alimentar na próxima refeição. Então, a gente precisa priorizar a humanidade e o cuidado para com o povo brasileiro, que nesse momento sofre de fome, de desemprego, por conta dessa conjuntura toda que a gente está vivendo. Então, é uma questão que a gente precisa olhar com cuidado, porque do ponto de vista financeiro, esse parcelamento pode acarretar em mais custo para os cofres públicos, mas ao mesmo tempo a gente precisa sim pensar, né, que o recurso nesse momento ele precisa ser direcionado para as famílias que estão numa situação muito crítica diante de tudo que a gente vem vivendo com a pandemia. Além dos precatórios, ô Carla, quais são os outros caminhos? O que deve ter mais essa PEC? A gente ainda não tem o texto, mas só que tem alguma ideia aí? Não, então, na verdade tem ali a criação de um fundo, né? Eles devem colocar ali a previsão da criação de um fundo para eventuais ganhos com estatais, por exemplo, a privatização dos Correios, o governo possa fazer caixa com isso. Agora, Fabiola, é engraçado porque eu estava conversando com uma pessoa hoje que eu falei, nossa, conforme você vai puxando o fio, vai vindo mais uma coisa, porque as coisas estão muito ligadas, dependem muito uma coisa das outras, sabe? Então, assim, você precisa privatizar o Correio para ter um fundo que vá poder ter recurso, aí você precisa parcelar os precatórios para poder oferecer um Bolsa Família, e tudo isso, de novo, eu insisto, são matérias que vão passar pelo Congresso, que carecem de negociação. E aí, quando a gente tem um presidente que está focado em discussões de teorias da conspiração contra a urna eletrônica, é complicado você ver aonde que o governo vai gastar energia, entendeu? Então, assim, o presidente Arthur Lira, por exemplo, sinaliza a votação da PEC impresso, a votação da PEC do voto impresso para amanhã. PEC é 308 votos. Essa daí já está na conta que não deve passar. Agora, a PEC dos precatórios são 308 votos. É muita negociação que tem que ter, entendeu? Não é uma coisa simples. Então, aí você tem a criação do fundo, que não é uma coisa unânime também. Aí tem que ver exatamente como é que vão ser feitas essas negociações quando a gente tiver o texto. O Ministério da Economia está prometendo talvez uma coletiva para hoje, 2 da tarde ou 3 da tarde, me disseram agora há pouco, para tentar explicar isso e dizer o que vai vir nessa PEC. Mas aí eu ressalto que a gente vai precisar, mais do que tudo, de um clima de harmonia aí entre os poderes, principalmente com o Congresso, apesar de não ser o foco do presidente essa briga, porque conseguir 308 votos em 2 turnos para aprovar uma PEC, para você poder ter um programa de auxílio, é uma coisa que o governo vai ter bastante trabalho de articulação, viu, Fabiola? Não vai ser fácil. Então, assim, e a gente tem pouco tempo para isso, né? Como a Gabriela colocou, ano eleitoral, a gente tem que discutir, a MP tem um prazo de validade, enfim, tem uma série de questões aí que, se o presidente quiser fazer andar, ele vai ter que virar algumas chaves, parar de brigar aí com o judiciário e ajudar um pouco mais, talvez, o Guedes e a sua equipe a poder destravar um pouco dessa agenda, que senão vai ficar corre o risco de ficar tudo parado ali no Congresso. Só citando uma coisa, o presidente Arthur Lira disse hoje em entrevista que está combinado com o presidente que, se for derrotada a PEC do voto impresso no plenário, não se fala mais nisso. O problema é que os próprios auxiliares do presidente dizem que combinar essas coisas com o presidente não é muito fácil, porque daí ele é impulsivo, no dia seguinte ele vai lá e continua falando, e aí ele pode comprar com isso uma briga com o Congresso, que vai ter rechaçado. Então, tem vários detalhes essa semana que são muito importantes para o encaminhamento dessa agenda econômica. Uhum. Aliás, queria a tua opinião, Gabriela. Você é a favor da privatização dos Correios? Não, sou totalmente contra. É uma empresa lucrativa, uma empresa muito importante para a nossa infraestrutura nacional.
E é muito complicado esse projeto que está rodando de privatização dos Correios, porque ele tem uma série de premissas que não se verificam na realidade. Assim, essa ideia de que as empresas serão mais eficientes a partir da privatização, a gente já viu com o Fernando Henrique Cardoso que não funciona, e a gente basicamente vai estar aí vendendo a riqueza nacional, uma empresa que gera lucros bilionários, são repassados para a União, e a gente vai acabar passando isso para o setor privado. Assim. Então, não sou a favor da privatização dos Correios, ainda mais da forma como ela tem sido tocada. Você é a favor, Carla? Quer opinar também? Não. Olha, Fabíola, eu prefiro não opinar. O que eu costumo dizer sobre esse ponto especificamente, porque eu falo muito com os dois lados, né? Eu falo muito com o pessoal dos Correios e muito com os sindicalistas e muito com todo mundo ali. A tecla que eu bato mais importante em relação a isso, que eu acho que é uma crítica feita pelos trabalhadores, que daí nesse caso eu concordo completamente, é que por conta do projeto ter passado em regime de urgência na Câmara, faltou debate. Faltou debate, faltou maiores explicações, não dá para você ficar só assim, eu sou contra, eu sou a favor por isso, por aquilo, o governo faz a propaganda de um lado, os trabalhadores reclamam de outro. Eu acho que todo e qualquer assunto pode e deve ser debatido. Nesse caso da privatização dos Correios, tentando ficar aí em cima do muro, pelo papel que eu tenho aqui cobrindo o governo mais diretamente, mas eu digo que faltou debate, e o debate é sempre bom. Então, eu acho que projetos que vão em regime de urgência, projetos tão importantes como esse, a gente fica com o debate fragilizado. Aí valeria pelo menos discutir mais, que fosse para a gente ouvir um pouco, sabe, um lado, as explicações dos dois lados, parar, refletir, fazer essa reflexão, não de uma forma atabalhoada, em que a gente precisa ter um posicionamento, né? Precisa defender ou não alguma coisa. Eu acho que falta até da imprensa, né? A imprensa mesmo não fez tanto esse debate. Eu acho que está ainda, né? Porque foi tudo no susto, como você mesmo disse. Não, olha, Fabíola, a gente... Não, pode falar. Não, é que a gente começa aqui segunda-feira, 10 horas da manhã, o dia já está caos, a gente está atrás de medida provisória de projeto de lei, assim, e os assuntos vão se atropelando de uma forma que realmente tem umas figurinhas, eu brincava com o pessoal do Baixo Clero, tem umas figurinhas, Fabíola, que é aquela coisa, é muita desgraça para poucos jornalistas, sabe? Boa, bom, mas é isso, vamos pensar sobre o assunto, ouvir todos os lados. Gabriela, muito obrigada, até uma próxima aqui no All News. Gratidão, Fabíola, estou à disposição sempre.